Então, gente, vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje. Bem, hoje a gente está começando uma nova etapa aqui na Coab. Algo que a gente já fez, mas que a gente pretende fazer dessa vez muito melhor, que é o estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo. Foi o primeiro livro a ser escrito, que realmente pertence à nossa doutrina. Foi escrito por Allan Kardec em 1857. Então, há mais de 150 anos atrás. E assim, a gente pretende dessa vez fazer o estudo do livro, que são 1019 perguntas, 1019 respostas e alguns comentários. Só que a gente não vai ficar só nas perguntas, não vai ficar só nas respostas. A gente vai aprofundar, a gente vai relacionar tudo que está nesse livro com o conhecimento que a gente tem. E eu estou falando do conhecimento da humanidade mesmo, tudo que a gente conseguir alcançar. Em termos de ciência, né? Em termos históricos, em termos religiosos. A gente vai falar um pouco do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, né? E a gente vai tentar fazer um apanhado de tudo que a gente conseguir aqui. Lógico que a gente não pode ter a pretensão de ser a voz da verdade. A gente vai fazer o que a gente pode dentro das nossas imperfeições, né? E vamos tentar alcançar o máximo de conhecimento possível dentro da doutrina. Para quem está chegando agora, Shirley, né? Nossa doutrina é uma doutrina cristã, tá? Então a gente segue os ensinamentos e segue Cristo como o nosso exemplo maior, né? Só que a gente faz uma interpretação própria, né? O Espiritismo ele tem isso, ele tem a sua própria interpretação dos textos que os cristãos consideram sagrados. Isso não é uma coisa absurda, porque todas as denominações cristãs fazem isso, cada uma tem a sua própria interpretação. Mas no Livro dos Espíritos, a gente vai tratar mais das revelações feitas pelos próprios Espíritos, né? Em um trabalho que a gente até considera que tem o seu lado científico também, que foi uma pesquisa que Allan Kardec fez, né? Ele que era um pedagogo, né, famoso na época em Paris, né, no século XIX, que já tinha livros publicados dentro da área de pedagogia, era discípulo de Pestalozzi, que também na época do Império Francês era uma pessoa que já era destacada na época, até hoje é uma pessoa que é muito destacada dentro da área da pedagogia. Kardec seguiu os passos dele, mas em um certo momento ele parou praticamente sua vida para estudar certos fenômenos espirituais que estavam acontecendo não só na França, mas na Europa inteira, nos Estados Unidos, na Rússia, ou seja, praticamente no mundo inteiro conhecido daquela época, né? Que eram os fenômenos das mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Eram fenômenos espirituais físicos. O que é um fenômeno espiritual físico? É quando algum objeto ele se movimenta, algo se movimenta, sem que haja nenhuma força conhecida atuando sobre aquele objeto. Então, pessoas se reuniam em torno de uma mesa, todo mundo colocava a mão em cima da mesa, de maneira que não dava para puxar, né? Se você colocar a mão embaixo da mesa, dá para levantar, mas se você colocar a mão em cima da mesa e levantar a sua mão, a mesa não vai junto, né? E quando isso acontecia, que todo mundo se concentrava ali, que eles levantavam a mão, a mesa ia junto, né? Às vezes girava e tal. E aí depois de um ano mais ou menos que isso estava acontecendo, isso chamou a atenção de Kardec, ele foi fazer um estudo para saber o que estava acontecendo ali, e ele percebeu algo que ninguém tinha percebido ainda, que a mesa, ela dava algumas batidas e ela respondia perguntas. Então ele perguntou, né? Você é uma mesa? E se sim, dê 2 batidas. Se não, dê 1 batida. E aí a mesa foi lá e pá, deu 2 batidas. E aí ele começou a fazer perguntas se quem estava por trás daquilo ali, se era alguém, uma entidade, ou seja, era uma individualidade assim como nós ou não. Ela disse que sim. Perguntou o nome e por aí foi. E aí ele começou a entender que aquele fenômeno não era só um fenômeno físico, não era só um objeto que se movia, era também um fenômeno intelectual.
Por que intelectual? Porque existia um intelecto, existia uma inteligência que estava por trás daquilo, que estava fazendo aquela mesa se movimentar. Posteriormente, através das pesquisas dele, ele ficou sabendo que aquilo ali era uma entidade igual a nós. Ou seja, era um espírito que já tinha estado entre nós, inclusive a mesa falou isso, né? E que posteriormente, já depois de desencarnar, ou seja, depois da sua morte física, estava no plano espiritual e do plano espiritual conseguia fazer com que essa mesa fizesse movimentos, conseguia responder perguntas. Depois de um tempo, ele achou que esse método, né, de bater 2 vezes para sim e 1 vez para não, estava muito ineficiente. Ele criou um alfabeto e aí a mesa ela indicava as letras relativas às respostas às perguntas de Kardec. E aí ele ia formando palavras, com as palavras iam formando frases, iam respondendo perguntas complexas. Depois de um tempo, a própria mesa indicou que isso poderia ser feito através de uma caneta, escrevendo mesmo, né, uma escrita mesmo. E aí, depois de um tempo, eles não precisavam mais da mesa, começaram a escrever, e aí que veio o fenômeno da psicografia, que até hoje... Eu estou resumindo bem isso aqui, tá, gente? Porque Kardec não foi o único que pesquisou isso, vários outros pesquisadores, ao mesmo tempo, também fizeram esse tipo de pesquisa. Por que Kardec se destacou? Porque ele pegou um monte de perguntas, não só as dele, mas de outros pesquisadores em vários lugares, e não só através de um médium. O que é o médium? É aquela pessoa que se conecta com o espírito para que a resposta venha. Então ele não utilizou apenas um médium, ele utilizou vários médiums e vários pesquisadores que também utilizavam outros médiums. Ele conversava com as pessoas. Kardec ele participava de um monte de encontros. Ele participava de encontros de pessoas de países diferentes, de cidades diferentes, que estavam estudando a mesma coisa. Ele se correspondia por cartas com essas pessoas. E ele pedia para que fizessem perguntas também e que para que trouxessem essas respostas para ver se batia, se tinha lógica, se existia uma coerência. Enfim, se dava para fazer, para formular um sistema com todas essas perguntas e respostas. Por isso que a gente diz que ele sistematizou a doutrina. E aí, em 1857, ele fez essa obra-prima aqui, que é o Livro dos Espíritos, que está aqui, né? E colocou as principais perguntas e respostas sobre um monte de assuntos que nós temos muita curiosidade, que a humanidade, perguntas que a humanidade sempre se fez, mas que nunca teve a resposta, né? Quem nós somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso destino, o que é Deus, que nós vamos ver agora, se existe realmente um mundo espiritual, como que é lá, né? Então, várias perguntas ele fez, e ele observou que várias respostas, né, a essas perguntas em muitos lugares diferentes batiam certinho, e tinham coerência uma com a outra. Então ele pegou tudo isso e colocou nesse livro. Esse foi o primeiro. Mas como não dava para colocar todas as dúvidas da humanidade em um livro desse tamanho, ele pegou muitos dos assuntos que estão aqui e ele formulou outros livros, ele confeccionou outros livros para aprofundar esses assuntos, né? Um deles é a Gênese, que a gente estava estudando, mas tem também o Livro dos Médiuns, tem o Céu e o Inferno, né? Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem outros livros secundários também. Foram 5 livros principais que ele fez, né? Aí depois tem os secundários, obras póstumas, o que é o Espiritismo, né? Livros menores. Mas os 5 principais são o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Esses são os 5 principais, que são livros de muito conteúdo, tá? Tem uma introdução, mas eu não vou ler a introdução agora, porque eu queria já ir direto hoje para as perguntas. Por que eu não vou ler a introdução? Ela é um pouco grande e durante as perguntas e as respostas, a gente vai falar tudo que tem na introdução, tá? Não tudo hoje, ao longo do tempo que a gente for estudando, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro capítulo, que começa capítulo 1, que começa na página 58, quem está com o livrinho. Tem mais livro lá, Lilian? Não tem mais não, né? Era bom sentar perto quem está sem livro, quem está com livro.
porque dá para acompanhar. Ela é autodidata. Então, na página 58, a gente tem o livro primeiro. O livro dos Espíritos, gente, é dividido em 4 partes, tá? A gente tem aí o livro primeiro, que é as causas primárias. Temos o livro segundo, que é o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. O livro terceiro, que são as leis morais. E por fim a gente tem o livro quarto, que são as esperanças e consolações, tá? Vamos começar no livro primeiro. No capítulo 1, que se intitula Deus. Bem, é um tema bem polêmico. E eu já vou adiantando para vocês uma coisinha. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, como eu falei, dentro das nossas limitações, que são muito grandes, que é Deus, tá? E eu vou adiantar para vocês o seguinte: está crescendo muito hoje a onda de ser ateu, está na moda ser ateu. Hoje tem vários países, principalmente no norte da Europa, que tem quase que metade da população que se diz ateu, ou ateia, né? A população ateia. E por que isso acontece? Existem várias hipóteses. Eu tenho a minha, eu vou falar a minha, é o meu achismo, né? Eu acho que as pessoas estão deixando de acreditar em Deus cada vez mais, porque o Deus que é apresentado a essas pessoas é um Deus que já está lá no passado. É um Deus que não tem lógica, é um Deus que é muito fantasiado, é um Deus que é muito antropomórfico, ou seja, ele tem muito a forma de uma pessoa. Inclusive, a maioria das religiões hoje apresenta Deus como se fosse um de nós. Ah, Deus vai ficar com raiva de você, Deus vai se vingar de você, Deus vai te punir. Ah, assim Deus vai ficar alegre, assim Deus não fica. E a gente, no Espiritismo, tem uma outra proposta. A gente tem uma proposta de tentar nos aprofundar mais nesse conceito de Deus. E foi isso que foi tentado aqui no Livro dos Espíritos, né? É um conceito bem diferente, é um conceito bem abstrato. Porém, mesmo depois que a gente estudar, se eu perguntar para cada um que está aqui, cada um vai ter uma ideia um pouquinho diferente do que é Deus, tá? Porque a gente ainda não tem uma resposta exata para responder para vocês, para definir exatamente o que ele é. Então a gente vai começar o estudo e aí a gente vai vendo o que é que vai surgindo na cabeça de cada um, e aí o que vocês estiverem achando, porque tem gente que já estudou isso 1000 vezes, né, Lívia? E tem gente que estudou menos vezes, tem gente que está começando. Então assim, vamos pegar, né? Vamos fazer um apanhado, vamos ver o que é que a gente entende do assunto, o que é que os espíritos nos dizem sobre Deus, e aí a gente vai tentando formular as nossas próprias ideias também, tá? Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, todo mundo que é espírita decora que essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e decora a resposta também. Então, tem muita gente que nem precisa ler essa. Mas a primeira pergunta é muito interessante. Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? E eu já vou adiantar a resposta para vocês, mas a gente vai discutir, tá? A resposta dos espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é uma pergunta pequena para uma resposta pequena. Aí a gente pensa, beleza, já sei tudo, né? Tá ótimo, explicou, tá, tchau, vamos para casa. Não é bem assim. Primeiro, a primeira questão profunda que a gente tem aí está na própria pergunta. Kardec não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já estava partindo do princípio que era alguém igual a gente, né? Se você pergunta quem é alguém, é uma pessoa, um espírito, alguma coisa assim. Não, ele perguntou o que é.
Vejam que os espíritos, eles responderam, eles não disseram que Deus é um espírito, falaram? Eles não disseram que Deus é um homem, falaram? Que está lá nas nuvens com barba branca, olhando o que a gente faz de errado, mandando punição para cá, para a terra. Eles não disseram nada disso. Eles disseram que Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Observem como é abstrata essa resposta. Como é diferente de... Eu tenho certeza que todo mundo que não nasceu em um berço espírita tinha uma ideia diferente de Deus. Diferente dessa que foi respondida aqui. Todo mundo que nasceu em ser católico, ou protestante, ou muçulmano, ou hindu, ou budista. Budismo nem fala muito de Deus. Mas assim, qualquer um que nasceu no seio de uma família que tem qualquer tipo de religião teísta, ou seja, que acredita em Deus, provavelmente ouviu algo diferente do que está escrito aqui agora. É ou não é? A gente tem uma ideia de que Deus, ele é como nós, mas os espíritos dizem que não. Agora eu nunca achei isso, né? É isso. É tanto que me afastei de religião porque eu não concordava com as coisas que me foi apresentado. Eu me afastei completamente. Aí Católica, presbiteriana, que foram as igrejas que eu já frequentei, me afastei mesmo, porque eu não concordava com o que era apresentado. Então, isso. Aí pronto, o que acontece? Aí a senhora tinha duas opções. Ou virar uma ateia, ou procurar uma outra resposta em outro local. até eu não sou, porque eu sempre acreditei que existe uma força maior. Isso. Mas não é a pessoa que registrasse para mim. Não. É isso não. Exato. O que normalmente, aqui no Brasil a gente não vê muito outras religiões, a gente vê mais o cristianismo mesmo. A gente não é acostumado com muçulmanos, a gente não é acostumado com judeus, a gente não é acostumado com hindus, a gente não é acostumado com taoísta, a gente não é acostumado com shintoísta, a gente não é acostumado com zoroastrista. Mas se você for morar em outro lugar do mundo, você vai ver esse povo aí, né? Principalmente no Oriente. No Oriente, dificilmente você vai ver cristão. Mas aqui a gente está acostumado com cristão. E o que é que a gente aprende normalmente? Né? Que Deus não é um só. Deus são Três. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espiritismo aceita isso? Está dizendo que aqui é Pai, Filho e Espírito Santo? De jeito nenhum. Mas por que será que a maior parte do cristianismo, não nós, né? Mas a maior parte do cristianismo aceita isso? Será que tem uma explicação? Bem, eu vou tentar dar uma explicação rapidinha. A gente começou um pouco tarde, eu vou passar depois 10 minutinhos. Eu vou tentar dar uma explicaçãozinha rapidinha, a gente não vai se ater muito porque tem outras perguntas. Porém, a gente sabe que o o cristianismo, ele teve fases. A primeira fase do cristianismo, que surgiu dentro do judaísmo, vocês sabiam que Jesus era judeu, não? Então, o cristianismo era um braço do judaísmo. Era um dos tipos de judaísmo. Na época de Jesus, você não tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios, né? Não tinha os gnósticos, tinha também os cristãos. Era só um tipo de judeu. O cristianismo era só isso na época de Jesus. Depois que Jesus morreu, os apóstolos continuaram divulgando, mas a divulgação foi muito pequena, era só ali na região da Galileia, no máximo chegava a Jerusalém, nem chegava ali. Cadê nossos mapas? Eu gosto de mapa, viu? Deixa eu pegar aqui os mapas, não sei se vai sair na filmagem, vou tentar mostrar. E rindo. Então a gente tá, ó. Isso vai dar pra mim. Deixa eu ajeitar esse outro mapa aqui. Ainda bem que tem a Erika aqui, que é nossa assistente. Assistente de pau. Então, nesse momento, para relembrar, né? Nesse momento que nós estamos aqui, nós mesmos, viu? Né? Mas tudo que eu estou falando aconteceu aqui no Oriente Médio,
na região da Palestina, né? Que está aqui. Essa regiãozinha aqui. Na verdade, essa região aqui é aquela, né? Cadê? Aqui. Essa região toda. E esse pedacinho aqui, a gente ampliou e colocou aqui. Então, Jesus, ele pregava aqui, na Galileia, né? Ele já passou por Samaria, já, pela Judéia, já. Jerusalém ficava aqui, ó. Cadê Jericó? Jerusalém ficava bem aqui pertinho, ó, nessa região aqui. Então, o que acontecia? Ele ficava nessa região. Então, a pregação dele, isso aqui para ver, mas a pregação dele, gente, não saiu daí. Depois, na década de 50 depois de Cristo, quando Paulo, né, na verdade Saulo de Tarso, né, se tornou cristão e virou Paulo, aí foi que ele começou a sair dessa região aqui. E começou, lembra que essa regiãozinha é essa aqui? Ele começou a andar para aqui para baixo, ele começou a andar para aqui para cima, e aí ele começou, ele saiu dessa regiãozinha, foi para a região da Anatólia, onde hoje é Turquia, foi para a região da Grécia, né, onde tinha Esparta, tinha Atenas, tinha várias cidades importantes. Ele chegou até a Península Itálica, foi até Roma, voltou. Ou seja, Paulo ele percorreu tudo isso. A pé, a cavalo, né? O transporte, barco, tinha muita embarcação nessa região, porque essa região, principalmente a região aqui onde tem os fenícios, né, onde hoje é o Líbano, tinha muita embarcação nessa região. O mar Mediterrâneo ele é muito navegado, as pessoas iam aqui para Cartago, que ficava aqui onde hoje é a Tunísia, né? Então eles navegavam por toda essa região aqui. Jesus também navegava, inclusive no mar da Galileia, ele navegava aqui, foi aqui que ele andou sobre as águas, né? Que tem todos aqueles milagres. Então o que aconteceu? Paulo ele conseguiu difundir muito mais o cristianismo, porém ficou dentro do Império Romano daquela época. E era uma religião, inclusive, que era muito hostilizada por todo mundo, porque todos os povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, mas o tal dos judeus e o tal dos cristãos só acreditavam em um. E era obrigatório naquela época, em Roma, você podia ter sua religião, mas você tinha que prestar oferenda aos deuses romanos. Por quê? Porque vai que dá um enchente, alaga tudo. A culpa foi sua que não foi lá prestar homenagem ao Deus do trovão, o Deus da trovoada. Vai que acontece uma seca e todo mundo passa fome. A culpa foi sua que não foi lá prestar homenagem ao Deus da fertilidade, né, que era o Baco naquela época. Então, assim, tudo que acontecia de ruim, de fenômeno natural, a culpa era de quem não prestou as oferendas. A culpa era de quem não fez a sua parte. Por quê? Porque os deuses ficaram com raiva. Então, quem era o culpado? Eram os judeus ou eram os cristãos. Então, o cristianismo nessa época era pequeno. Ainda que Paulo conseguiu difundir muito, mas era pequeno. Só lá no século IV, que aí um dos imperadores romanos, que foi o Justiniano, ele se tornou cristão, porque a mãe dele também era cristã. Ele queria também ter muito apoio popular, porque ele estava em guerra. Soldados, muitos deles eram cristãos, e aí ele se tornou cristão, ganhou o apoio do exército, ganhou guerras, né? Ele foi um imperador importante para Roma. Inclusive, ele foi um imperador que uniu de novo. Nessa época, Roma estava dividida entre 3 imperadores. Justiniano foi lá e uniu de novo o império todinho, né? Por conta de vários fatores, um deles ter se tornado cristão. Ele proibiu a caça aos cristãos, né? Ele proibiu a perseguição, porque cristão era perseguido demais. Eles jogavam os cristãos aos leões, aos gladiadores, tal. E aí o Justiniano foi lá e proibiu. Depois, mais ou menos aí uns 50, 60 anos depois, teve um outro imperador, Teodósio, que também era cristão e que aí instituiu o cristianismo como a religião oficial de Roma. E aí sim, o império todo praticamente se tornou cristão. Proibiram outras práticas religiosas
E aí o cristianismo ele se difundiu bastante. Só que lembrem-se que todo o Império Romano era politeísta. Todo o Império Romano acreditava no panteão, nos deuses romanos, né? Em Júpiter, em Saturno, né? Em Cronos, em Urano, em Netuno, em vários e vários deuses. E quando eles se tornaram cristãos, né? Todo esse povo que se tornou cristão, eles não conseguiram absorver as ideias que o judaísmo já pregava lá desde Moisés, que existia um único Deus. Eles não conseguiram. Para eles não entrava na cabeça deles que só podia existir um Deus só, apesar de eles serem cristãos. Eu já participei de conversas que levam falando qual foi, quem foi criado primeiro, a Igreja Católica ou o cristianismo? Sim, a Igreja Católica ela veio depois. Por quê? Porque Igreja Católica, esse termo veio de lá de Roma, já ali mais ou menos entre 4º e 5º século, já um pouquinho posteriormente. Porque, na verdade, foi uma união de várias igrejas que Paulo fundou, lá nas caminhadas dele, que já estavam consolidadas, e que depois, cada uma tinha o seu bispo, porque nessa época tinham algumas cidades muito importantes, eram cidades grandes. Você tinha Éfeso, você tinha Antioquia, você tinha Roma, você tinha Alexandria, que já era na parte do Egito. Tinham várias cidades grandes ali. Então, esses bispos eram muito importantes. Aí resolveram depois colocar um desses bispos como chefe de todo mundo, de todos os outros, que era o bispo de Roma. Aí o bispo de Roma passou a ser chamado de Papa. Aí foi que se fez todo o processo da igreja. Mas foi um processo bem lento, bem gradual, entendeu? Mas a igreja ela veio depois, né? Primeiro o cristianismo, a igreja ela veio alguns séculos depois, né? Já existiam igrejas, mas não eram chamadas de igrejas católicas. O termo católico significa universal. Não tinha esse termo ainda. É um termo que vem do grego. Mas o porquê da Santíssima Trindade, né? A Santíssima Trindade ela também foi sendo construída, naquela época existiam os cânones, que eram reuniões desses bispos para decidir o que eles iam acreditar e o que não iam acreditar. Então reuniam os bispos, reuniam pessoas importantes também, reuniam até o imperador também às vezes participava, e eles decidiam o que a gente vai acreditar. Por exemplo, o primeiro concílio bem famoso é o concílio de Nicéia, no ano 325, se não me engano, 323 depois de Cristo. Eles queriam saber, eles discutiam para saber se Cristo e Deus tinham a mesma substância, eram feitas da mesma substância. E discutiram. Existiam os arianos, que eram um grupo de pessoas que achavam que não, que Cristo era um e Deus era outro. E existiam as pessoas que achavam que não, que os dois eram feitos da mesma substância. A maioria venceu. E aqueles que acreditavam que Cristo era diferente de Deus foram considerados heréticos, né? Heresia significa escolha, mas nesse contexto é uma escolha errada. Então, eles foram excomungados, foram expulsos da igreja só porque pensavam diferente. E era assim. Se a gente fosse discutir aqui, né? E 80% das pessoas achassem uma coisa e 20% achassem outra, esses 20% não aceitavam que os 80% concordaram, não. Simplesmente esses 20% eram expulsos. Todo cânon era assim. Eram expulsos mesmo. Alguns eram exilados, eram mandados para ilhas distantes e alguns, depois, foram até condenados à morte, por acharem diferente. Então, a Santíssima Trindade, ela veio daí. Já foi em outros concílios, o primeiro concílio em Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, já ficava aqui, onde hoje é a Turquia. Aí sim, eles decidiram que existiam 3. Eles decidiram que existiam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A maioria concordou e é assim até hoje. Então, foi uma decisão humana. Não teve nada de divino, não foi Deus que desceu e disse que era assim. Não existe nada nas escrituras que diga que é assim. Mas as pessoas se reuniram
decidiram que ia ser desse jeito e está assim até hoje. O Espiritismo ele tem uma outra proposta porque ele não aceita esse tipo de dogma. Por que a gente fala dogma, né? Porque dogma são decisões que não podem ser contestadas. Não podem ser contestadas. Então, o Espiritismo, a gente prefere não estabelecer dogmas. Temos os ensinamentos, né? Qualquer um pode discordar, desde que faça sentido, porque eu também não posso discordar de uma coisa que não faz mais sentido com nada da doutrina e continuar acreditando na doutrina, né? Eu tenho que ser coerente com a minha própria lógica, com o que funciona dentro da minha cabeça. Então, a gente pode discordar de qualquer coisa. Os Espíritos nos ensinam, mas não é dogma. São apenas orientações, ensinamentos. Mas dá para entender essa historinha? Deu para entender? Vamos lá para a próxima pergunta, né? Vamos ver se dá tempo de a gente fazer algumas para dar uma adiantada. Segunda pergunta: o que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Deu para entender isso daí? Por que será que eles responderam dessa forma? Essa eu vou tentar ir mais rápido, viu? Por que eles falam que todo desconhecido é infinito? Tem uma coisa bastante interessante que quem conseguir acompanhar esse livro vai entender. Todo o conhecimento que Deus criou e que Ele deixou disponível para nós espíritos aprendermos, ele é infinito. E por que tem que ser assim? Porque imagine qual seria a nossa função, ou qual seria o nosso ânimo, as nossas motivações, se a gente aprendesse tudo, não tivesse mais absolutamente nada para aprender. Como que seria a nossa vida? Perderia o sentido, né? Exato, exatamente. Nós sempre teremos algo novo para aprender. E isso é extremamente motivador, porque muitas pessoas imaginam, né? Poxa, quando eu morrer, eu quero ir para o paraíso. Aí a gente pergunta, tá, como é esse paraíso para você? A pessoa pensa, sei lá, num gramado assim bonito, com sol, deitado lá sem fazer nada o dia inteiro. Seria extremamente entediante. Ia chegar uma hora que você não ia querer mais ficar no paraíso. Não, gente, pelo amor de Deus, quer fazer alguma coisa. Érica, mas imagine, tem horas que eu quero muito descansar. E já aconteceu de eu ficar em casa 3 dias seguidos, deitado numa cama assistindo YouTube. Não, eu até descanso, mas chega uma hora que eu não quero mais descansar de jeito nenhum. Eu quero levantar, fazer alguma coisa, entendeu? Porque até o descanso, chega uma hora que enjoa, você não aguenta mais. Que paraíso é esse? Aqui só tem uma exceção. Porque aqui tem gente que já viveu no paraíso. Quem foi que viveu no paraíso? Inês. Depois você conta pra gente como ela. Aí nem ela quis ficar no paraíso, viu? Nem ela quis ficar lá. Ela saiu. Então observem que não é simplesmente uma pergunta, não é simplesmente uma resposta. Só cada pergunta e cada resposta dessa, gente, é uma motivação que a gente tem para a gente se sentir melhor. E todas as perguntas, todas as respostas, vocês vão ver que tem algo por trás, né? Vamos ver a próxima, né? Vocês querem responder a próxima? Vamos ver aqui. Terceira pergunta. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? E aí? Alguém se arrisca ou querem ler? Se quiser ler, também pode ler. Eu acho que é. E aí? Acho que ele não tem uma compreensão de Deus. Lívia já... Definida. Isso, exatamente. É bem por aí.
Nosso desenvolvimento ainda está no estágio que a gente se encontra espiritualmente, né? Ainda é um pouquinho. Moralmente, ainda É muita pretensão nossa, é né? como disseram para Haroldo, né? Eu sou um espírito evoluído, perfeito, eu faço parte dessa classe. E ele falou assim, olha, meu amigo me respondeu assim, eu vou te fazer uma pergunta. E enquanto você tiver isso que eu lhe perguntar, você ainda tem autoestima? Ah, é verdade, é verdade. Então, assim, O nosso corpo as físico, nossas né? necessidades ainda são muito básicas. Nós precisamos comer, nós precisamos de todo um processo muito material, né? Muito grosseiro, né? Muito grosseiro, né? As nossas vestes ainda são muito grosseiras. A gente ainda anda se arrastando, né? Lili? O nosso espírito, o nosso corpo físico, que é denso, né? Não é de matéria mesmo, é denso. Então, assim, isso nós temos muito a agradecer ao nosso corpo físico, porque ele nos permite reencarnar. Mas, por outro lado, é uma prisão, de alguma forma, para o nosso espírito. Exato. Então, isso encolhe um pouco essa perspectiva maior que a gente poderia ter do que a dele. Isso, exatamente. Então vamos ler a resposta, né? Lívia já deu um spoiler. Bem, a resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Olha só, essa pergunta está, a resposta para essa pergunta está além da nossa inteligência, ainda não podemos compreender. E Kardec ele faz um pequeno comentário aí embaixo, ó gente. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Deus, ele tem uma característica, ele é infinito, mas o infinito é a característica dele, não ele. Vocês vão ver, muitas vezes, em muitas perguntas, os espíritos puxarem a orelha da gente, dizendo que o nosso vocabulário não é perfeito o suficiente para responder certas coisas. E não adianta se você fala português, se você fala francês, se você fala hebraico, aramaico, russo, grego, qualquer idioma, os idiomas eles são diferentes. Existem palavras em um idioma que não tem no português, existem palavras no português que não vai ter em outro idioma, existem expressões idiomáticas que só tem em certos idiomas, não tem em outros. Existem ideias que você consegue formular melhor em um idioma e não em outro. Porém, nenhuma língua, nenhum idioma que existe na face da Terra, você vai conseguir expressar certas ideias, porque nós ainda não temos inteligência suficiente nem para criar palavras para expressar essas ideias. E na hora de definir Deus, é que a gente entende exatamente isso. Porque Deus ele é tão abstrato, como a Pró falou, é uma força maior. E muita gente, não é pouca gente, viu? Não é pouca gente, muita gente define Deus dessa forma. É algo maior que tem um poder, né? Não é uma definição precisa, mas muita gente tem essa ideia. Consegue Perceber Isso. E quer falar? E mais pra frente a gente vai ver em outras perguntas lá, eu já vou dar um spoiler, que nem os espíritos superiores que ditaram essas respostas têm essa percepção muito, vamos dizer assim, precisa. Eles dizem que Jesus entende melhor, mas eles próprios não têm tanta, talvez eles tenham uma percepção melhor do que é Deus do que nós, que eles já estão um pouquinho mais lá na frente, mas nem eles sabem ao certo, né? O que nós sabemos é que não é um velhinho de barba branca que está lá nas nuvens jogando raio aqui na Terra. Isso a gente sabe que não, que ele não fica com raiva, que ele não é ciumento, que ele não é zeloso, ele não castiga. não castiga, né? Isso aí a gente sabe. Que eles não
Exato. Mas para a gente tentar definir o que é, chega uma hora que a nossa inteligência não vai mais. Já tentou fazer aquele cálculo matemático que você fala, esse aqui eu sei. Aquele cálculo imenso que pega uma folha inteira e chega uma hora que não vai mais? É mais ou menos isso que a gente... Pronto. Aí mais ou menos isso que a gente experimenta quando a gente tenta entender o que é o infinito, o que é Deus. Bem, o segundo subtítulo aí são as provas da existência de Deus. A gente vai entrar em algumas aí que a gente ainda tem um tempinho, tá? Quem não estiver entendendo, tiver dúvida, a gente vai perguntando, viu? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta. A prova da existência de Deus. Kardec ele já ia logo na lata, né? Ele não fazia muito rodeios. Vamos ver a resposta ou alguém quer arriscar aí? Ninguém? Então vamos lá para a resposta. Num axioma, gente, é um ditado popular, tá? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Vocês já viram algum documentário sobre a vida de Kardec, o filme dele e tal? Viu? Vocês já viram que lá no túmulo dele, lá em Paris, está escrito justamente isso? Não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. Vocês já viram isso? Está lá no túmulo dele escrito, numa lápide assim. Bastante interessante essa frase. Essa frase é extremamente importante para o Espiritismo. É por isso que está lá no túmulo de Kardec até hoje. Não é só essa, tem mais uma que está do outro lado, depois eu vou trazer para vocês, que fica atrás. Mas essa daí está na frente, está escrito assim na frente. Não há causa sem efeito. Não há causa inteligente sem efeito inteligente. Não foram os espíritos aqui em 1857 os primeiros a responderem isso, tá? Os gregos, 400 anos antes de Cristo, lá com Sócrates e Platão, já diziam isso. Eles já tinham essa ideia. Não há efeito sem existir uma causa. Então, se a gente está vendo um planeta inteiro funcionando, com fauna, com flora, com micro-organismos, com rios, com chuva, com ciclo do carbono, com vulcões, com tudo isso, com a vida, né, florescendo de todas as maneiras possíveis. Se a gente vê um universo com planetas girando ao redor de estrelas, com luas girando ao redor de planetas, com satélites naturais, com asteroides, com um monte de coisa, com galáxias inteiras, com bilhões de estrelas, tudo funcionando perfeitamente, como se tivesse sido orquestrado, a gente está vendo o efeito de algo. Se esse efeito existe, é porque ele tem que possuir uma causa. Essa frase, gente, é uma das frases mais emblemáticas da nossa doutrina, tá? E é ela que sustenta a nossa ideia de que realmente existe um Deus. Não sabemos direito como ele é, mas a gente sabe que está lá. Isso. A causa de tudo isso tem que existir. Tem que existir. A resposta é Deus. Exato. Quando Mas assim, decide tão perfeito, tem que ter alguma coisa, né? Isso. E tem uma coisa interessante também. A própria palavra Deus, quando a gente fala, as pessoas não entendem que a gente tem essa visão de Deus. Não. Por quê? Porque todo mundo cresceu sabendo que Deus é aquele Deus ou da Igreja Católica, ou ele é aquele Deus da Adventista, ou ele é aquele Deus da Testemunha de Jeová, porque a palavra Deus já está estigmatizada. Quando a gente fala existe algo maior, até o ateu, às vezes ele ainda considera, talvez. Mas se a gente disser, se a gente pensar dentro da nossa mente em algo maior, mas a gente falar a palavra Deus, o ateu já não aceita. Porque para ele, Deus é aquele da concepção antiga,
que ia na frente do exército, era o Deus dos exércitos, e ele ajudava o exército do judeu, mas ele punia o exército do inimigo. Ou seja, ele era parcial, ele escolhia, meu povo é esse, aquele não. Entendeu? Então, esse Deus é que não é aceito. Características humanas, né? Exato. Entendeu? Então, até a palavra está estigmatizada. Aqui, quando a gente fala Deus, a gente sabe que não é esse. Não é o Deus dos exércitos, não é o Deus zeloso, não é nada disso. Mas quando a gente fala a palavra, quem ouve, para a pessoa que ouve, é aquele. Talvez no futuro a gente invente uma outra palavra aí para substituir Deus, né? Mas por enquanto é a que a gente tem. Então vamos lá. Kardec ele faz uma pequena observação aí. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Tem muita gente que fala que todo o universo veio do nada. Por quê? Porque lá na teoria do Big Bang, né, existia algo muito pequeno, que era chamado de singularidade, que ninguém sabia o que era, e esse algo era menor do que um átomo, impossível de se enxergar. E de repente ele se expandiu e deu origem a todo o universo. E as pessoas utilizam essa teoria do Big Bang para dizer que o universo veio do nada. Olha só que contradição. A teoria do Big Bang foi descoberta por um padre, George Lemaitre, porque ele achava que realmente o universo foi criado, ele não era eterno. Então, na verdade, a teoria do Big Bang foi criada para dizer que Deus existe. Para explicar, né? Exato, porque assim, se o universo fosse eterno, como se imaginava, né, lá na época de Einstein, no início do século XX, se ele fosse eterno, não precisava de ninguém para criar. O George Lemaitre, ele era astrônomo, ele observou que tudo no universo estava se afastando. Então ele pensou, se eu rebobinar a fita e for voltando para o passado, essas coisas que estão se afastando, na verdade, estariam se... Não ia ter uma hora que estava tudo junto no mesmo lugar? Pronto, a teoria do Big Bang é isso. Ele voltou a fita e descobriu que tudo estava junto no mesmo lugar. E todos os estudos que foram feitos, isso foi na década de 20, 1929, se não me engano, até hoje todos os estudos que foram feitos realmente comprovaram que isso realmente aconteceu. Que o Big Bang hoje é a teoria mais aceita. Quando a gente fala teoria, não significa hipótese, tá, gente? Hipótese é algo que pode ser. Teoria é algo que já está consolidado. Isso. Não é bem provado, mas é algo que a gente tem mais indícios. É o grau máximo de confiabilidade dentro da ciência, é a teoria. É o grau máximo de confiabilidade. Pode ser que a teoria seja depois modificada, pode, mas é mais difícil, né? Então, hoje em dia o pessoal usa o Big Bang para negar Deus? Não, veio do nada. Só que o Big Bang foi criado para justificar que Deus existe. Olha, o universo não é eterno, ele foi criado no determinado momento. Se ele foi criado, ou seja, ele é um efeito, ele tem que ter tido uma causa. Então, olha que contraditório, né? É a mesma teoria, é a teoria do Big Bang, mas uns justificaram para dizer que realmente teve que ter um criador, e outros utilizaram para dizer que o universo veio do nada. Você vê como é a mente do ser humano. E vamos ver se é a última, né? Porque a gente já está quase no finalzinho ali. A pergunta 5, que é: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo, olha só que pergunta interessante, que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Sentimento intuitivo, algo que já nasce dentro da gente. É aquele pensamento que a gente tem, que às vezes a gente não conta para ninguém, mas a gente pensa assim, poxa, eu tenho uma impressão que é assim. De onde é que vem esse pensamento intuitivo? Porque se a gente for pensar, o pensamento intuitivo de que existe algo maior
Sempre existiu na humanidade. O que a gente tem de relato escrito data aí de pelo menos 5.500 anos atrás, dos sumérios aqui da Mesopotâmia até hoje. Mas a gente tem muitos outros registros que não são escritos, mas que são artefatos, esculturas, né? Rituais, que a gente deduz que essas pessoas acreditavam em uma vida após a morte. Porque imagine, por que uma pessoa há 30, 40 mil anos atrás ia enfeitar o seu parente que morreu todo, ia fazer uma escultura que ia demorar 10 dias para fazer, sendo que você tem caça para fazer, você tem coleta para fazer, você tem que ir atrás do bicho para caçar, você tem que ir atrás da fruta para comer, você tem que ir atrás de água para beber. Você ia ficar 10 dias fazendo uma escultura para enterrar junto com o seu parente, se você não achasse que isso era importante. Por que você ia fazer isso? Não, largava o corpo lá do seu parente lá, ou simplesmente enterrava do jeito que desse e ia embora. Vida que segue. Vou caçar, vou procurar fruta, vou procurar raiz, vou fazer outra coisa. Não. O pessoal enfeitava os mortos. Fazia um monte de tipo de enfeite diferente para enterrar. Colocavam flores. Por que será que eles faziam isso? Obviamente porque eles achavam que aquele morto ia precisar daquilo no além. Não tinha nada escrito, porque a escrita é de 5.000 anos para cá. Mas tinham outros indícios que nos faz entender que realmente eles acreditavam em algo. E por que essa intuição sempre existiu na humanidade? Desde que o ser humano é humano. Foi o que Kardec perguntou e o que a gente vai ver agora qual vai ser a resposta. Resposta: que Deus existe. De onde vem essa intuição? A resposta de que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ou seja, para finalizar por hoje, eu vou dar uma pequena explicação. E aí, gente, tirem as dúvidas, eu vou perguntando, porque em casa, né, dá um monte de dúvida. Quando chega aqui, o pessoal esquece das dúvidas. Vamos lá. Todos nós, e isso é um princípio básico da doutrina, ele está chegando agora, não sei se vocês sabem, mas a gente vai falar rapidamente. Todos nós temos uma vida só, porém aqui na Terra nós temos várias existências. Ou seja, nós encarnamos, morremos, né? Desencarnamos, ficamos um tempo no plano espiritual, onde já existem outras atividades. Quando necessário, nós voltamos, encarnamos novamente em um corpo juvenil, né? Vamos passar por todo o processo da gestação, do parto, ter uma nova vida, desencarnar de novo. E a cada ciclo desse, a gente tem novos aprendizados. E ao contrário do que se diz por aí no YouTube, nós não esquecemos aquilo que nós aprendemos. Nós permanecemos com a intuição. Isso é bastante interessante. Porque a gente sempre fala, né? A gente esqueceu o que passou na vida passada. A palavra esquecer, olha aí de novo o que os Espíritos falaram. A palavra esquecer a gente só usa porque o nosso vocabulário é imperfeito. Porque você pode até ter esquecido do dia que de quando você aprendeu a ler e escrever. Mas se eu pedir para você escrever agora, você escreve? Você esqueceu da experiência que você teve para aprender. Mas você não esqueceu o que você aprendeu. Alguém aqui pode até ter esquecido do dia que andou de bicicleta pela primeira vez. Tem gente que aprende muito novinho, né? Mas se eu der uma bicicleta, você não vai andar? A mesma coisa é a reencarnação. A palavra esquecer é imperfeita, porque a gente realmente não lembra das experiências que teve lá atrás. Mas tudo que você aprendeu está guardado e você pode acessar. Porque é tanto que tem certas tarefas que você consegue executar com mais facilidade. Pronto. Aprender com mais facilidade, desenvolver com mais facilidade. E às vezes outra pessoa do seu lado já não consegue. É. Exatamente por isso. Aí o pessoal fala, nasceu com um dom. Gente, não é dom. Eu já tinha minhas
Exatamente. Você pode até chamar de dom, Eu mesmo. mas não é algo que foi te dado, vamos dizer assim, de graça. Aprendeu com essa experiência. Exato. Eu mesmo, quando era criança, eu sonhava dirigindo. Eu achava a coisa mais linda dirigir. Eu sonhava dirigindo. Entrava no carro, não sabia dirigir. Adolescente, não sabia dirigir, mas eu sonhava que eu ia dirigindo. Hoje que eu sei dirigir, eu sei por que eu sonhava dirigindo. Porque já era uma experiência antiga. Provavelmente sim. E a experiência que a gente teve também no plano espiritual, a gente também traz. Não é só a experiência de encarnação passada, não. Se nós estivemos no plano espiritual e encarnamos, a gente tem a intuição de que tem algo do outro lado. E essa intuição é que nos faz crer em algo mais. Eu ainda tenho uma, sabe, nesse sentido aí, porque é o seguinte, você falou que a gente não esquece. Eu concordo que seja guardada como nosso index Isso. e que não venha assim à tona na nossa mente, porque se nós lembrássemos das nossas vidas passadas, que nós não fomos fogo e cisteiro, nós já matamos, já fizemos tanta coisa, Exatamente. a gente não administra bem essa vida, que se a gente fosse saber o que a gente já fez na outra, não sei o que seria. Exato. E também não precisava reencarnar, né? Aí ia ter uma só. Então, a encarnação é justamente para a gente bloquear essas experiências ruins. Porém, a experiência ruim que a gente teve, que teve consequência, a gente tem a intuição de que aquilo ali não deve ser feito de novo. O aprendizado fica guardado. O aprendizado fica guardado. Por exemplo, você era um criminoso, você assaltava banco, por exemplo. E aí você foi preso, foi torturado, qualquer coisa assim, porque a gente sabe que no passado isso acontecia. Hoje em dia, mesmo que você tenha aquela índole ruim de querer ir lá e fazer de novo e assaltar um banco novamente, você vai bater aquela dor no coração, aquele medo, aquele pavor, porque você sabe da consequência. Você não lembra que passou, mas a sua intuição diz que você não deve fazer porque a consequência vai ser pesada. E isso só acontece porque tivemos experiências lá atrás. Quanto mais você vai fazer uma coisa e você sente medo, uma coisa errada, viu, gente? E você sente aquele medo, aquela coisa, não faça, não faça, não faça, não faça. São duas coisas. Uma, o nosso subconsciente lembrando, né, entre aspas, do que a gente passou lá atrás. E muitas vezes os bons amigos espirituais falando ali no nosso ouvido, não faça. Você lembra aquela vez que você fez lá e tal? Você se deu mal, então dessa vez não faça. Então quanto mais a gente tem boas companhias, mais a gente tem essa intuição. E eu acho interessante, Ela pediu para... Eu tinha, antes de estar conhecendo o espiritismo, eu tinha muito que chama pesadelos, né? Sim, sim. Então eu não vivia em paz, eu tinha medo de dormir. Porque eu pensava, se eu fechar os olhos, quando eu acabar de fechar os olhos, já começava como se tivesse alguém querendo me pegar, me prender, me sufocar. E aí depois que eu fui buscar conhecimento, eu entendia que são espíritos que poderiam estar ali me fazendo mal. Aí hoje em dia eu já não tenho mais essas paralisias de sono. Você tinha paralisia mesmo do sono, né? Isso. Eu chamava, eu dava vendo a pessoa que às vezes estava ali comigo, eu olhava, chamava, pedia socorro. Aí às vezes pra gente parece que a gente está se mexendo, que está batendo na pessoa. Mas na verdade não tá, né? Não tá. E outra Exato. sensação que eu sempre tive foi que eu sempre ando assim. Porque se eu ficar muito assim, eu tenho a sensação que algo vem e corta meu pescoço. Então eu fico um certo receio. Aí, depois agora do espiritismo, eu falei, será que na minha mente eu falei assim, será que eu fui degolada, decapitada por eu ter esse medo de... Pode ser alguma experiência, ou você viu acontecer, ou aconteceu com alguém. Não, porque o medo... Porque se o medo, se tem aquele... Eu tenho esse receio de ficar perseguida, porque eu tenho a sensação que a qualquer momento uma coisa pode passar uma linha e... Pode ter sido uma experiência ruim. Eu, por exemplo, em outra vida. pode ser.
Ou que você viu alguém passar, um ente querido, um filho, alguma coisa. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha pavor de dormir também, porque eu ficava imaginando sendo enterrado vivo. Isso era um pavor, eu passava noites em claro. Eu passava noites em claro, eu com 8, 9 anos. Passar, né? Depois você vai lá, mas não joga nada assim. Bota o chocolate assim, negócio bota 2 ovos. Uma buzina. Uma buzina. Menina, é tanta recomendação, né? Vai levar 3 dias. Vai ficar caro esse velório, vai ficar caro. Já pensou no negócio dele? Porque ele tem esse pavor. Ele tem até hoje. Não, ele tem um pavor assim, real. O meu desapareceu. O meu desapareceu. E que era comum na cidade. Era comum. Era comum. Se fazer isso até no cachorro. E às vezes aí, né? Que às vezes a pessoa. Eu tinha um bisavô que fazia isso. No espiritismo mesmo, na história. Enterrava os inimigos vivos. Teu avô? Meu bisavô. Por parte de mãe. Mas por causa de catalepsia. Não, era perversidade. Ele era dono de fazenda, essas coisas. Tinha muitos inimigos, Eu né? tô falando. Tinha muitos inimigos. Você tá falando que são meus soldados, Não, ele é por parte da mãe do meu pai lá em Pernambuco. Ah, é do lado de Pernambuco, é? Na história do espiritismo, na verdade, aquelas meninas dos Estados Unidos, né, que começaram a ir e tal, depois, quando a mãe descobriu que havia uma inteligência por trás daquilo, que batia palmas e respondia e tal, acabaram descobrindo que um vendedor que passou por ali, que pediu, Isso, lá em Hydesville, né? pediu, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, ele pediu guarida na casa e tal, mas para roubarem a mercadoria dele, né, enterraram, construíram uma parede. Com o homem lá. Isso, exatamente. No sótão ou foi Foi no porão. No porão. E ele contou a história para a mãe das meninas médicas. O espírito dele, né? O espírito dele contou a história. Contou a história. Porque ela começou a dizer, se você está entendendo o que eu falo, bate a palma, bate. Isso, exatamente. Enquanto acontecia as mesas girantes em Paris, nos Estados Unidos acontecia as irmãs Fox. Foi uma família chamada família Bell. E essas irmãs Fox, elas descobriram que realmente esse rapaz foi enterrado lá. Só que tentaram desenterrar e só acharam só resto de cabelo, besteira. E aí pensaram que era farsa, que era uma farsa. E abandonaram a casa depois de muito tempo, elas ficaram velhas. Foi quase que mandaram embora, velho. Teve muita polêmica, porque uma das irmãs depois falou que era mentira, ganhou dinheiro, né? Pra falar que era mentira e tal. E aí depois de 50 anos a casa já abandonada, o piso da casa desabou. E aí acharam essa parede falsa e acharam a ossada do cara lá. Do vendedor. 50 anos depois. Então eu não tenho esse favor. E eu tenho favor de polícia. Eu não suporto a polícia. Não suporto. O que você está fazendo de errado? Olha, no tempo de guarda de trânsito, eu sou Salvador, né? Gente, eu estudava ali no Central, e aquela jornalista tinha um guarda de trânsito que fazia tanta acrobacia que a participante ainda quando eu estou na estava com a força, eu já lá, ela chega a lá, eu ficava estática. Qualquer pessoa que habitasse, para mim já era polícia. Eu não estava dirigindo, eu não estava de carro, não estava lá, mas era comigo. Aquilo não estava nada. Tem certos gatilhos, né, que a pessoa... Gatilho. Eu pequena. Eu quase me joguei no carro. Eu pequena, eu Eu sou meio grande, duas né? vezes. Olha, Eu pequena. você já foi pequena? Eu fui para mudar a bolsa, né, Betão? Eu fui para mudar a bolsa, eu criança, né? E aí, a minha amiga Diva da Rosa, né, já escolada na capital, o pai mandou um bilhetinho por ela, para alguém no banco de instituição. Rapaz, eu fui com minha amiga, de boa. Ela maiorzinha que homem mesmo. Eu fui com minha amiga de boa. Quando eu cheguei na porta, tinha um guarda. Eu digo,
Será que é porque no paraíso não tinha essas coisas? Não tinha polícia. Então, ela a de polícia não foi do paraíso, ela já trouxe. Já trouxe, é. Tinha medo de gente. E assim até hoje eu tenho amigos policiais que eu gosto de paixão, né? Do fundo do peito, pessoas bem ligadas. Mas eu só gosto sem farda. Se for de roupa, eu gosto, mas de farda eu Não dá gosto. certo. É impressionante esses gatilhos que a gente tem. É assim, eu não gosto de estar sempre explicando tudo da mesma maneira, porque eu não gosto de ficar tentando adivinhar a encarnação passada de ninguém. Eu acho que isso é a maior furada, acho que a gente erra, não tem nada a ver, não é a proposta do espiritismo. Às vezes é até dessa vida mesmo, né? Isso, exatamente. Às vezes é algum gatilho que às vezes nem é com polícia, foi alguma coisa parecida. Então, assim, não fiquem, por favor, tentando adivinhar o que aconteceu em encarnação passada. Ah, porque eu nasci com tal defeito assim, foi porque eu fiz uma coisa errada na encarnação passada. Não é essa a proposta do espiritismo, não são essas as explicações que a gente dá, tá? Pode ter acontecido isso, ou pode ter acontecido algo totalmente diferente, não dá para ficar adivinhando. Então vamos parar de ficar mistificando muitas coisas. A gente tenta manter um pouquinho mais o pé no chão e fazer uma coisa mais racional, até para não ofender ninguém, porque também você não vai chegar para uma mulher que teve um filho deficiente e falar, foi porque ele foi um assassino na vida passada, entendeu? Então, assim, isso é desrespeitoso. Às vezes até uma encarnação missionária. Isso, exatamente. Tem muitos espíritos de luz. Tem muitos espíritos de luz que vêm com síndrome de Down. Eles vêm só para que aquela família passe pelaquela experiência que elas precisam passar, de ser amorosas, de desenvolver certos sentimentos e um monte de coisa. Então, existem várias e várias situações. Então, vamos esquecer esse negócio de... Há várias explicações, né? Existem várias explicações diferentes. Isso, Uma exatamente. coisa que ficou aqui na minha cabeça, que estava conversando desde o início, assim, quando tá, fica no 10, guardado e tal. Aí é que eu acho assim também a grande importância dos pais. Por que que Jesus confia aquele pai, aquela mãe, aquele espírito? Né? Às vezes você observa bem, tem crianças que elas têm a tendência de roubar. Na escola regular, os colegas que viu que não era dele, mas pegou a caneta, pegou o cigarro. Isso aconteceu. Não era assim que eu sabia se ela ia roubar ou não. Quer dizer, é o que a gente tem que preparar os nossos filhos. Porque quando minhas filhas chegavam na escola, eu ia olhar tudo que elas traziam. Tivesse uma vez que aconteceu, tinha uma borracha diferente. Eu digo, o que é essa borracha? Ah, que foi que eu achei lá no chão. Onde? Na escola. Essa história é velha, né? Mas isso aconteceu mesmo. Foi até Toda criança faz. depois você vai levar e entregar para a professora e dizer que você achou lá, porque foi algum colega seu que roubou, ou que perdeu. Que perdeu. Então, se a gente não corrige, aquela tendência que pode ser, né, ela vinha se aflorar e não é isso? Exatamente. Então, é a responsabilidade da orientação. Inclusive, depois a gente vai estudar a função. A gente vai estudar a função da infância, que a função da infância é justamente essa, ficar mais suscetível às influências dos pais. A função da infância é essa. E até 7 anos a criança tem muitas coisas que veio do outro. Isso, exatamente. Ele não é ainda aquele ser totalmente Pleno, né? Pleno. A gente vai estudar isso. Gente, não percam as cenas dos próximos capítulos, por favor. É uma riqueza, não é? Muito, É, muito, mas muito. Eu, para cada vez que eu leio, que eu sinto. E a gente aprende coisas novas, mesmo estudando as mesmas coisas que já estudou antes, né? Deus é perfeito. A cada dia, a experiência de um aprendizado, a cada dia é diferente. Exato. Eu até falei quarta-feira, né? Que eu nem queria o Pequeno Príncipe, você pode ver várias coisas, mas cara, o profeta de Isso. Gibran, cada vez que você lê aquele livro, até esse livro, mas cada vez Eu que quero ele- ler esse, eu esqueci de te perguntar. Que eu não decorei o título, esse é o Profeta de Gibran, não é isso? Khalil Gibran. Eu tenho que ler esse também, viu? Esse livro é aquela Que o Pequeno Príncipe eu sou apaixonado. Helena Galvão. Já viu com ela? Eu não conheço. Uma coisa assim, sobre o amor. Que é aquela professora de filosofia, Helena Galvão.
Depois me manda, Ela Erika. destrincha no YouTube. Que aula é uma coisa incrível de linda. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Quem é? Eu acho. Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia. Achava que a gente está passando. Eu achei o livro, que eu vou mandar para Viu? Me manda. Essa Eu já baixei o livro. Ela que ajeitou tudo aqui, viu? Bota na Coab que quiser. Eu fiz na Nossos filhos não são nossos. São 43 páginas. Bela falou em filhos. Aí tem isso. São filhos do mundo. Eu vou colocar São o filhos da vida, do vento. Agradeçamos o tempo que eles passaram. Somos só Porque trarão experiência. Esse aqui mesmo, né? Sabedoria e aprendizado. Já está de volta. Uma amiga minha, que na época nem era espírita, e eu já era, me deu uma grande missão. Nós tínhamos filhos da mesma idade. Eu Celeste, da DDR. A filha dela nasceu em abril, Daniela, então ela nasceu em julho. E aí, um dia conversando sobre o filho, eu falei, eu não tenho capacidade de perder. Minha mãe perdeu um filho com 20 anos. Foi uma experiência que eu vivi muito traumática. Porque Gilmar sabe dessa história. Gilmar era meio irmão, meio filho, que eu ajudei a criança. E vinha morar aqui. Viemos alugar a casa junto. 15 dias depois que eu vim para cá, ele faleceu no acidente. E eu fiquei aqui sozinho. Foi demais para mim essa experiência. Foi muito ruim. Eu estava afastado de meus filhos, de meu pai, de minha mãe, minha família, separada do meu marido, do meu casamento. E o irmão, filho, que vinha comigo, que alugava minha casa junto, morreu em 15 dias que eu estava aqui. Eu agradeço de todo o meu coração a Laura, que morava na frente de ela e Ivoneide, que na época era a esposa dele. Deus. Elas me deram maior força. Gente, eu acho que eu nem teria sobrevivido sem aquelas duas pessoas. São anjos, né? Que Deus coloca em nosso caminho, né, agora. E aí, eu falei para a Celeste, os dois tinham 3 anos. Eu falei, eu não aguentaria, eu não suportaria de novo essa dor. Aí ela falou assim, pois eu não. Você tem mais 2 filhos, eu só tenho o Daniel. Mas se ela for embora hoje, eu vou agradecer. Eu vou agradecer a Deus os 3 anos que ele me deu de presente com minha filha. Gente, foi uma lição tão grande para mim. Porque ela não tinha conhecimento, eu tinha. Mas eu não tinha tornado isso uma sabedoria ainda dentro de mim, né? Porque o conhecimento, ele fica muito aberto. Isso, exatamente. É apenas o conhecimento. Nós hoje Pra gente interiorizar, né? O que é Deus, o que é infinito, né? É causa e efeito. egoísta. Tanta coisa Eu maravilhosa, já né? pensei isso comigo, eu tenho 2 filhos. Aí eu já pensei várias vezes assim, qual seria a minha reação se eu perdesse um dos meus filhos? E aí eu sempre falo assim, eu tenho coragem para me preparar, para se eu passar por um momento desse, que eu tenha a sabedoria de agradecer e não de lamentar. Eu sempre falo, Senhor, me prepara para esse dia. Eu não sei se eu eu se agradeço. preparo ainda. Né? Mas eu a partir sei. do momento que ela me disse isso, eu comecei a me preparar. A pensar nisso de uma forma diferente. A agradecer, a dar. Mesmo que você ainda agradeça, mas você nunca está preparado para esse tipo de coisa. É verdade. Você, na verdade, você minimiza, né? Eu vou dizer uma coisa, viu, Ruth? Só uma coisinha chamada tempo. Eu posso te dizer isso. Eu posso te falar. Tem 41 anos que meu irmão morreu. Mas levou muito tempo para que eu superasse a falta dele. Até as coisas menos graves, que nos afetam menos,
Cada uma delas precisa de um tempo diferente, né? Tem Cada coisa. adulto tem seu tempo. Isso, exatamente. Tem certas coisas que nos aborrecem que um minuto depois você já esqueceu. Tem certas coisas que são dias, tem certas coisas que são anos, enfim. Cada coisinha que a gente passa nessa vida, a gente Tem precisa. emoções, né? E geralmente a gente tem essa tendência, né? De guardar mais as emoções. Infelizmente. Eu desde criança eu tenho esse pensamento de se eu perder meu pai ou minha mãe, eu ensaiava a minha reação, de como eu agia, se eu ia chorar, se eu ia... E era positiva ou era Hã? uma reação mais de força ou era uma reação mais de desespero? De força. Você tentava ensaiar Eu pra ter, né? Eu tinha essa É o que eu venho fazendo, né? É como o Prohut falou, né? A gente não vai ficar totalmente preparado, não tem como, mas a gente meio Dá a que. volta por cima, porque a vida Mas eu acho que até aqui, como o Fabrício falava, né, que quase todos nós nascemos em lares não espíritas, né, lares católicos ou protestantes, né, de qualquer outra religião, e que na verdade não nos prepara para viver e muito menos para morrer. Isso. Porque a morte no todo é algo tão, a morte que eu digo física, né? A separação física, é algo tão intocável, que não é para se falar. É um tabu. É aquele tabu. E é a certeza, né? É a única. As pessoas não falam. minhas filhas não deixam nada. Desejam, comemora. No México tem o Dia dos Mortos. No México tem. No México também. Em muitos lugares é um motivo de comemoração, de alegria. É como se fosse uma libertação. É uma liberação. Vai depender de como foi isso. Por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe. Meu pai tem 4 anos, vai fazer 4 anos, e minha mãe vai fazer 3. Eu senti. Mas você já. Mas meus pais viveram. É, exato. É porque aos nossos olhos, tia, só uma partezinha, aos nossos olhos, a gente diz assim, os nossos pais viveram, né? Os nossos pais viveram, ficaram decadentes, o corpo físico, né? Ficou decadente e tal. Aí a gente pensa que são velhos, mas muitas vezes um espírito que De está criança, de mais criança, jovem, É né? muito mais velho, né? Por isso que veio só com essa experiência, né? Pensa aí se não é difícil. Gente, não é difícil o quê? Mulher é muito difícil. Exatamente. Mas essa força vem de dentro da gente. Talvez uma das experiências mais difíceis. Né? Tem que passar mesmo. Ó, do livro que o Ivan falou, Hum. eu só vou ler só uma frase aqui, que fala sobre isso, que ele diz assim, que vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, não nos pertencem. Vós poucos dais quando dais de vossas posses, e quando dais de vós próprios, que realmente dais. É bem profundo, né? O poema, mas é muito profundo. Ele fala justamente isso, que os nossos filhos vêm de nós, mas não são nossos. Eu criei minhas filhas assim, quase praticamente só. E eu não fiquei assim com aquele apego. Elas que quiseram ir para Salvador para estudar, para trabalhar, eu não tenho condição de ficar pagando escola, trabalhar para ajudar e tratar. Eu emancipei Silvana, 15 anos. Eu estava olhando essa semana lá no fórum, né? A emancipação. Ela foi para aqui pertinho da gente, pequenininho assim, Aracaju, até para trabalhar com o Geraldo, não podia ir porque era menor ainda, e eu emancipei. Todas 3 terminaram o 2º grau. Fernanda, que não chegou nem a terminar, foi antes, não terminou aqui, terminou lá. Silvana também, não terminou aqui, terminou lá em Salvador. E eu mesmo pensava assim, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, que eu não fiquei assim, querendo assim, embaixo da minha asa.
Porque eu pensava assim, aqui não tinha condição nenhuma delas crescerem. Então, a minha vontade era que elas fossem fazer um nível superior, alguma coisa assim, né? E Deus é tão maravilhoso que, mesmo eu sem dinheiro, sem condição, e elas passaram muitos perrengues, muitas dificuldades, mas conseguiram vencer. Todas as três fizeram, né? Se formaram, fizeram o ensino fundamental, médio e tudo, fizeram o ensino superior, todas as três. E eu agradeço a Deus muito. Eu digo, Senhor, obrigada pela minha coragem, porque se eu não tivesse feito isso, né, não sei qual seria o futuro Você dela. vê, né? Deus, eu empurrei, é tudo assim. E ainda me culpa, às vezes, eu empurrei. Gente, vamos encerrar, né? Quando ele convidou, Eu vou pedir já desculpas. você começa a ser agora. Olha, eu vou pedir desculpas porque são 20 para as 10. Na verdade,